Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos a este que é o meu primeiro live aqui no LinkedIn. Muito bem-vindos. Espero que se encontrem bem. E hoje então é o meu primeiro live aqui no LinkedIn. Hoje, dia 30 de junho, por coincidência, é o dia das redes sociais, não é? Não podia, por acaso foi uma casualidade, mas calhou bastante bem, não é? Enfim, esta rede social tem sido muito importante para mim, aqui para o meu percurso, para me dar a conhecer, a mim e ao meu trabalho. Espero que estejam bem. Peço-vos que vão dizendo aí algo nos comentários, um olá, onde é que nos estão a ouvir, só para eu ter a certeza que estão a ouvir bem, que está tudo bem aqui com o nosso som. Deixem-me verificar aqui também deste lado, sim, parece que temos som, temos tudo. E podemos então começar. Aguardem os vossos comentários. Então, este tema tinha que ser o tema do meu primeiro live aqui no LinkedIn, ok? Como perder o medo de falar inglês, porque de facto este é um tema dominante nas minhas conversas aqui no LinkedIn, nas outras redes e noutros meios, ok? Todos os dias eu falo com pessoas que querem aprender inglês, mas que têm medo de falar inglês. Muitas vezes elas até têm alguns conhecimentos, até têm variadíssimos conhecimentos, mas por algum motivo não conseguem deitar cá para fora, não conseguem usar o inglês para comunicar com as pessoas à sua volta. E isso, de facto, cria-lhes aqui alguns problemas, lança-lhes aqui alguns desafios e cria-lhes aqui alguns entraves na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. E por isso, então, foi este o tema que eu escolhi para o meu primeiro live no LinkedIn. Como perder o medo de falar inglês. Ok? Então, muito bem. Comecemos. Aguardem então, vou aguardando aí os vossos comentários, os vossos contributos, ok? Mais uma vez, ok? Este é o meu primeiro LinkedIn Live, ok? É com muito gosto que estou aqui nesta rede, aqui a comunicar pela primeira vez, aqui a partilhar aqui uma pequena reflexão, ok? Eventualmente temos aqui uma discussão, ok? Sobre este assunto, fazer aqui algumas reflexões que espero que vos seja útil, ok? Estou aqui muito expectante aqui para este live. Muito bem. Então, em primeiro lugar, então, para quem pode estar a ver esse vídeo e eventualmente não me conhece, eu chamo Inês Carreira, sou professora de inglês e professora de alemão também, sou quem gosta de dizer que sou formadora ou sou treinadora, porque de facto é o que eu gosto de fazer, é de treinar, ajudar pessoas a conseguir os seus objetivos. Eu sou também Neuro Language Coach, ou seja, tenho aqui uma formação que alia aqui as técnicas de coaching ao ensino e à aprendizagem do inglês, ok? Teremos novidades acerca disso em breve e sou a coordenadora da Saber Interativo, ok? Tenho mais de 20 anos de experiência no ensino, a trabalhar em diferentes contextos, com pessoas de todas as idades, de vários... enfim, de várias áreas profissionais e tem sido muito rico todo este percurso. Então, para quem é que é esta Masterclass e para quem é que não é? Ou seja, então, esta Masterclass é para quem quer, para quem precisa de aprender inglês, mas bloqueia na hora de falar, ok? É para quem aprender inglês é essencial para os seus objetivos, ok? E para quem eventualmente precisa aqui de um empurrãozinho, precisa aqui de uma ajudazinha para iniciar esse percurso ou reiniciar, para relançar aqui o seu processo de aprendizagem do inglês. Esta Masterclass não é para si, se não precisa de aprender inglês, ok? Por algum motivo, não é esse o objetivo, ou acha que aprender inglês é inútil, é uma perda de tempo, ou seja, não lhe vai servir de nada, não tem qualquer objetivo, ou acha que aprender inglês ou saber inglês não abre portas, não é importante. E de quem é que vamos falar hoje? Quais é que são os nossos pontos? Então, nós hoje vamos falar das causas, okay, do medo de falar inglês, okay? Porque é que as pessoas têm medo de falar inglês, as oportunidades que está a perder
por não falar inglês e vamos falar aqui de 5 passos para ultrapassar este medo de falar inglês, ok? Em 5 passos, ok, 5, eu tenho sempre aqui qualquer coisa extra, 5 mais 1, ok? Para ultrapassar o medo de falar inglês em 5 passos, ok? Vamos então começar. Então, em primeiro lugar, ok, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a este live. Esta imagem não foi escolhida por acaso, ok? Hoje queremos falar, ok, para vós que quando alguém vos tenta falar inglês ou só a perspectiva de estar numa situação destas, em que temos que falar inglês com alguém, ficamos assim com este, ok, a transpirar, a tremer, ok, ficamos encolhidos, ficamos rígidos, tensos e depois não conseguimos de facto comunicar. É para si que estamos a fazer este live hoje, eu que estou a falar assim hoje, ok? Portanto, se é isto que lhe acontece, está no sítio certo, fique por aí para saber como é que podemos ajudar. Então, em primeiro lugar, porque é que temos medo de falar inglês? As causas podem ser várias, mas vão todas mais ou menos, andam todas mais ou menos à volta do mesmo assunto. Tem um bocadinho a ver com a questão do medo de falhar, o medo de errar, ok? Muitas vezes temos medo de errar, medo de falhar, especialmente junto daqueles, ou seja, junto dos nossos pais, junto daqueles que admiramos ou das pessoas de quem gostamos, muitas vezes também junto daqueles que eventualmente estamos a liderar, ou seja, junto à nossa equipa. Ou seja, temos aqui algum receio de mostrar a nossa fragilidade. Depois, outros motivos, podemos, coisas mais concretas, podemos ter medo, ou seja, medo de dar erros, sejam erros de gramática, sejam erros de estrutura, e então temos medo, ok, de fazer má figura, temos medo de o que é que a outra pessoa vai pensar, se eu usar mal o verbo, ou se a ordem da frase não for a mais correta, ok, o que é que a pessoa, não é, o que é que isso vai fazer à minha imagem pessoal e à minha imagem profissional. Depois, às vezes temos também medo que não nos entendam, ok, eu diria que este é um medo, enfim, predominante, temos medo que a outra pessoa não nos entenda, ou porque a nossa pronúncia não é a mais correta, ou porque não estamos a falar muito depressa ou muito devagar, e temos também medo, às vezes, de não conseguir, ou seja, a entendermos os outros, mas depois não conseguirmos, enfim, continuar aquela interação de forma produtiva, de não conseguirmos responder adequadamente ao que a outra pessoa nos está a perguntar ou nos está a pedir. Há aqui também um outro fator importante. O que acontece muitas vezes é que, para muitos de vós, haverá aqui uma espécie de uma situação traumática no passado relacionada com o inglês. Muitas vezes acontece no percurso escolar, ou seja, houve uma situação na escola em que ou os colegas fizeram troça, ou a professora ralhou, chamou a atenção, ou porque não lemos bem, ou porque fizemos mal um exercício, ou qualquer coisa desse género, e isso ficou-nos aqui marcado, okay, como uma experiência traumática, ok? E nesse caso temos que aqui um pouquinho trabalhar essa memória, ok? Tentar ressignificar essa memória para que ela seja ultrapassada e para que consigamos desbloquear aqui o inglês e conseguir falar, ok? Isto é importante, é muito, muito importante. E estes são normalmente os fatores porque temos medo de falar inglês. Agora, antes de falarmos, ok, daquilo que nos trouxe aqui hoje, de como é que podemos então perder este medo de falar inglês, queria chamar ainda a atenção para 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, quando não falamos inglês, estamos a perder oportunidades pessoais, profissionais. Que tipo de oportunidades é que estamos a perder? Então, por exemplo, em termos profissionais, podemos estar a perder uma promoção, ou seja, ter uma outra posição mais favorável, mais interessante, mais desafiante e com um salário mais agradável, mesmo no sítio onde já trabalhamos. Muitas vezes também não estamos a concorrer àquele que é o emprego dos nossos sonhos, porque esse emprego pode eventualmente precisar do inglês. E como para nós o inglês é um tabu, é algo
de qual nem sequer vamos tratar, nem sequer concorremos a esse trabalho, ok? E aí estamos a perder o emprego dos nossos sonhos. Depois, muitas vezes, também optamos por não viajar, ou pelo menos não viajar sozinhos, não viajar de forma autónoma, ok? Estamos sempre dependentes de outros para viajar, ok? Porque não nos sentimos tranquilos, ok? Inclusive, ok, já tive uma aluna que me disse, ok, eu não vou sozinha porque imagino que no aeroporto lá o polícia vem ter comigo e faz-me perguntas e eu não sei responder, ele vai-me prender. Ok, isto talvez possa parecer algo um pouco exagerado e irracional, mas isto é um medo que esta pessoa em concreto tem e que neste caso a impede de viajar sozinha. Depois, em termos empresariais, se falarmos inglês, podemos ter acesso quer a clientes, quer a fornecedores internacionais de outros países, o que quer dizer que vai alargar bastante o leque de possibilidades que o nosso negócio terá, quer em termos de clientes, quer até em termos, por exemplo, de fornecedores, ok? Finalmente, quando sabemos inglês, temos também acesso à formação e à informação mais qualificada. Normalmente, em quase todas as áreas, a informação mais recente vai estar disponível em inglês, ou porque vem de países de língua inglesa, ou porque muitas vezes, até em termos de estudos técnicos, de artigos científicos, etc., a maior parte das pessoas, independentemente da sua língua materna, acaba por escrever esses artigos em inglês, para que estejam acessíveis a mais pessoas. Nesta altura, em que estamos aqui a viver este cenário de pandemia, muitos cursos, muitas formações por todo o mundo estão disponíveis online, mas em inglês. O que quer dizer que nós podemos fazer uma formação com um coach americano, podemos fazer uma formação na Universidade de Harvard, de Yale, de Oxford, etc., em inglês, no conforto das nossas casas, ok? Portanto, se soubermos inglês, temos acesso a estas oportunidades. Depois, outro ponto que queria também falar, e que é importante, ok? Já sabem, quem vê os meus lives sabe que isto é um ponto importante. É importante percebermos como funciona o nosso cérebro para que consigamos aprender. Então, quando nós estamos em stress, ou seja, por exemplo, quando estamos com medo de falar inglês, quando estamos numa situação em que temos de falar inglês, mas isso nos causa medo, pânico, terror, quer dizer que entra em ação o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é o nosso modo de sobrevivência. O que quer dizer que, neste caso, nós entramos num modo que se chama de fight or flight, ou seja, lutar ou fugir. O modo de sobrevivência. Quando nós estamos neste modo, o nosso cérebro não vai aprender, porque a aprendizagem acontece sobretudo no córtex pré-frontal. E quando o sistema límbico está ativado, ou seja, todas as energias do corpo estão concentradas na sobrevivência e tudo o resto, assume uma posição menor. Portanto, para aprender é essencial que estejamos calmos, relaxados, tranquilos, para que possamos aprender, ok? Portanto, é importante que quando queremos aprender algo, ok? Façamos, enfim, usemos estratégias, ferramentas para conseguirmos estar calmos e tranquilos e assim estejam reunidas as condições para o nosso córtex pré-frontal estar ativado e pronto para aprender, ok? Muito bem. Obrigada, Maria. Olá, obrigada por estares aí. Depois, vamos então àquilo que nos trouxe aqui hoje, ok? Como é que podemos ultrapassar o medo de falar inglês? Como é que vamos deixar de ter, ok? A cara que tem aqui este senhor, ok? Esta cara de quem está assustado, né? Estes olhos esbugalhados aqui, a boca aberta. Como é que deixamos de congelar na hora de falar inglês? Como é que deixamos de fugir, ok? De situações em que temos de falar inglês, ok? Por exemplo, não sei se acontece convosco ou com alguém que conheçam, quando lá no escritório o telefone toca e vemos no identificador do número que esse número é um número de um cliente que sabemos
que vamos ter que falar inglês, ok? Chamamos imediatamente aquela colega que está mais à vontade com o inglês e não falamos com ele, ok? Mas depois ficamos aqui frustrados ou frustradas porque não conseguimos falar inglês, porque não conseguimos desenvolver com aquele cliente, ok? Então, como é que podemos ultrapassar este medo? Então, 5 passos mais um, certo? Então, primeiro, definir um objetivo. É essencial que definamos um objetivo para que também o nosso cérebro aprenda. É preciso, é essencial definir um objetivo. Já todos sabemos, ok? Um objetivo precisa de ser SMART, ou seja, precisa de ser específico, no caso do inglês, ok? O que é que eu quero aprender em concreto? Ok, eu quero ficar mais fluente a falar inglês. Ok, isso é demasiado abstrato. Precisamos de um objetivo mais concreto. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, ou vou ter uma entrevista de emprego nas próximas semanas, ok? Podemos não saber o dia exato. E é nesta área, eu vou precisar de falar sobre isto. Isto é um objetivo, ok? É um objetivo específico. Ou eu vou participar numa formação sobre este assunto que é em inglês. Isso é um objetivo específico, ok? E nós preparamos as estruturas, o vocabulário para atingir esse objetivo, para esse objetivo ser bem sucedido. Depois tem que ser mensurável, ou seja, nós temos que conseguir medir, ter a percepção bem real de se o objetivo está a ser alcançado ou não, ok? Em que medida é que está a ser alcançado, o que é que falta, eventualmente o que é que precisamos de alterar para que ele seja atingido, ok? Tem que ser attainable, ou seja, tem que ser atingível, tem que ser um objetivo razoável. Se eu sei zero inglês, eu não vou estar fluente até dezembro. Isso não é possível, ok? Portanto, tem que ser um objetivo realista, que esteja ao nosso alcance. Ok, lá está, realistic também, né? Tem que ser realista e time-bound, ou seja, tem que ter um timing, tem que ser calendarizado, ok? Eu vou atingir este objetivo até à data X. E depois, a partir daí, definimos estratégias, atividades, ok? Pequenos passos para chegar a esse objetivo, ok? Isso é muito, muito importante. Tem que ser o mais possível, enfim, definido e claro. Depois, o que é importante aqui na definição dos objetivos? É importante que tenhamos em conta que há dois tipos de motivação, ok? Temos a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Motivação extrínseca é tudo o que é externo a nós. Por exemplo, eu quero aprender inglês, ou eu preciso aprender inglês, porque se eu não aprender inglês eu vou perder o meu emprego. Isso é uma motivação extrínseca, ok? Porque se eu não aprender inglês, eu vou ter, que é uma espécie de uma punição que me é dada por algo externo, ou por alguém externo. Por outro lado, se eu quiser aprender inglês porque me quero autossuperar, porque quero melhorar as minhas competências, aqui já é uma motivação intrínseca, é uma motivação interna, ok? A motivação interna é a motivação que é mais válida, ok? Que faz com que nós nos mantenhamos resilientes, ok? Empenhados e focados no nosso objetivo. A motivação é extrínseca, pode não fazer isso, ou certamente não fará isso. Portanto, é importante que encontramos a nossa motivação intrínseca, ok? Uma motivação interna e não uma motivação externa, ok? Ponto número 2. Ok, gerir expectativas. O que é que isto quer dizer? É exatamente o que está aqui nesta imagem. Nós temos que, e lá está, ligado à anterior, ok? Temos que, definir um objetivo que seja alcançável e depois gerir as nossas expectativas relativamente a isso. Se eu sei zero de inglês, não vou estar fluente em dezembro. Porque se eu tiver essa expectativa, a minha expectativa vai ser frustrada e eu vou acabar por desistir, porque rapidamente vou perceber que esse objetivo, que essas expectativas vão sair frustradas e, portanto, eu vou entrar em frustração e desisto, ok? Vamos definir aqui pequenas etapas, ok? Baby steps, ok? Pequenos passinhos
e passinho a passinho, dia a dia, chegamos ao nosso objetivo, ok? É preciso avaliar o nosso ponto de partida. Boa tarde, Arnaldo. Olá, bem-vindo. É muito importante que avaliemos o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, ok? Que vamos gerindo as expectativas para não sentirmos esta frustração, ok? E eventualmente, lá está, irmos vendo aqui a nossa, enfim, o nosso progresso e também fazer quaisquer alterações, quaisquer adaptações aqui no nosso percurso para chegarmos ao nosso objetivo, ok? Mas cuidado com as expectativas, ok? Não criar expectativas demasiado elevadas, quer, por exemplo, relativamente ao nosso objetivo, quer, por exemplo, à quantidade de tempo que eu vou dedicar ao inglês, ok? Muitas vezes as pessoas, quando falam comigo a primeira vez, falam de eu vou estudar 1 hora por dia. É assim, muito dificilmente alguém vai fazer isso, ok? Nós temos muitas ocupações, o dia só tem 24 horas, portanto, estudar 1 hora por dia é um objetivo, é aqui uma expectativa demasiado elevada, ok? Portanto, temos que ter muito cuidado aqui com as expectativas para não entrarmos em frustração, ok? A criar aqui, gerar expectativas que sejam realistas para a nossa situação, para o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada, para a nossa vida, para todas as nossas tarefas e até para a nossa personalidade, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Então, ponto 3. É importante ou é essencial incluir o inglês na rotina, ok? Isso tem também a ver com o ponto anterior. Em vez de estudar 1 hora por dia, ok? Vamos aqui incluir pequenos momentos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, podemos alterar o idioma dos nossos dispositivos para inglês. Podemos alterar o idioma do telemóvel, do computador, do portátil, do que vocês quiserem, ok? Muito importante. Assim vão tendo aqui algum contacto com o inglês, ok? Sem grande dificuldade. Depois, ouvir inglês. Ouvir podcasts, vídeos, etc. em inglês. Depois, mesmo que ponham nem que seja como ruído de fundo no caminho para o trabalho, né, no carro, no autocarro, o que for. Mesmo que não estejam a dar 100% de atenção, não interessa, ok? Há estudos que indicam que mesmo quando estamos a ouvir sem atenção, ok? Algum conhecimento fica e pelo menos estamos a treinar o nosso cérebro para os sons, para as estruturas, para a pronúncia, ok? Isso sem dúvida nenhuma. Depois, podem escrever em inglês, ok? Pequenos recados, imaginem uma frase, podem escrever, por exemplo, uma frase por dia, por exemplo, e tudo bem, ok? Coisas muito, 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 muito simples. Podem também, ok, ler em inglês, ok? Por exemplo, aqui no LinkedIn há excelentes artigos, excelentes posts em inglês, quer de pessoas portuguesas, pessoas também de outros países, podem seguir essas pessoas e, enfim, estão a aprender, estão aqui a beber conteúdo, a beber conhecimento e estão também a aprender o inglês. Isto, no início, para a maioria de vós, será uma situação, enfim, desafiante, será um pouco forçado, ok? Mas garanto-vos que em pouco tempo se pode tornar um hábito e vale muito a pena estes pequeninos momentos para depois, enfim, chegar então à fluência e conseguir comunicar sem barreiras. Certamente todos vocês conhecem pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares, que aprenderam inglês assim, não é? Muitas vezes os miúdos aprendem inglês com os jogos, é um facto, ou a ver filmes, ok? Muitas pessoas, adultos, não é? Aprendem ou melhoram o seu inglês a ler artigos, a ver TED Talks, etc, ok? Portanto, isto funciona mesmo. Depois, ponto número 4, passo número 4, preparação, ok? Preparação. O que é que isso, se eu vou participar numa entrevista de emprego? Então, se eu vou participar numa entrevista de emprego, eu vou preparar a entrevista de emprego. Vou ver quais são as perguntas que se fazem habitualmente e vou preparar a minha resposta. Vou preparar sobre como falar do meu CV, da minha experiência profissional, das minhas qualidades pessoais, das minhas fraquezas, das minhas forças, todos esses pontos que habitualmente se falam numa entrevista de emprego.
e vou preparar previamente, vou treinar, escrevo, falo, gravo, peço para alguém me ouvir, para alguém me fazer as perguntas, por exemplo. A mesma coisa se estamos a prever estar num evento social, estar numa conferência, podemos fazer toda essa preparação. Ou seja, preparar, ok, e aqui entrar na preparação no exagero, ok? Preparar tudo, isso vai nos dar uma segurança e uma confiança, para além de que vamos aprender as tais estruturas que precisamos, ok? Isto é muito, muito importante e funciona muito, muito bem, ok? Preparação, criar guiões, etc. Depois, ponto número 5 e penúltimo, não é? Porque é 5 mais 1. Relaxe. Como falámos há pouco, é essencial que estejamos calmos e tranquilos quando vamos falar inglês, ok? Para isso, ok, depois cada um poderá arranjar a melhor ferramenta para si. Pode ser ouvir uma música relaxante, ok? A mim, por exemplo, muitas vezes funciona um pouco ao contrário. Eu ouço uma música mais mexida, ok? Eu ouço um Metallica, uma coisa assim, para me dar aqui mais energia, para relaxar, danço um pouco e funciona, ok? Às vezes, antes de um vídeo ao vivo, de uma live, é o que eu faço, isso relaxa-me e energiza-me para aquilo que eu vou fazer a seguir. É essencial também, ok? Respirar, ok? Fazer aqueles exercícios de respiração que já toda a gente conhece, que todos já ouvimos falar e já treinamos, ok? Fazer uns exercícios de respiração, ok? De uma forma discreta, antes de entrarmos na reunião, na entrevista de emprego, naquele sítio onde vamos interagir em inglês, ok? Temos aqui esse momento, ok? Para estarmos mais relaxados, mais tranquilos e, ok? Lá está, confiando na preparação que tivemos antes, ok? Confiando nessa preparação, relaxando no momento e avançamos e tudo correrá bem. Ponto 5 mais 1, ou seja, o ponto extra, ok? Não desista, ok? É importante, ou a chave disto tudo é a consistência, é a força do hábito, é trabalhar por um objetivo ao longo de bastante tempo. E eu diria que o inglês é algo para a vida, é algo que estamos sempre a desenvolver, ok? Quem está a começar terá que se calhar trabalhar um pouco mais no início e depois lá mais para a frente pode entrar numa espécie de manutenção. Mas é disso que se trata. Trata-se aqui da consistência, de criar um hábito. E é importante que não desistamos quando aparecem aquelas frustrações, quando aparecem as nossas resistências, em momentos que estamos mais cansados, ok? Em momentos que as coisas eventualmente podem não correr bem. E o que é que eu digo aos meus alunos, e não só aos meus alunos, quem interage comigo, como é que podem fazer, ok? Para não desistir. Se está tudo a correr não muito bem e se apetece mesmo desistir, o que é que se deve fazer? É ligar-me, ok? É isto que eu costumo dizer. Liguem-me, conversamos 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, o tempo que for preciso e, ok? E aí encontramos uma solução, eu ajudo, encaminho e damos aqui a volta ao texto, ok? Fazemos aqui uma revisão dos objetivos, da motivação e avançamos para a frente, ok? Não desistir. Desistir não é opção. Podemos parar, podemos descansar, certo? Não desistir, ok? Temos que continuar, ok? A lutar pelos nossos objetivos para que, enfim, para que eles não fiquem aqui, para que o inglês não se torne um bloqueio, mas sim uma ferramenta, ok? Para nos ajudar a enfrentar a vida e a alcançar os nossos objetivos. Muito bem. Então, em resumo, ok, o que é que eu queria desta, o que é que quero que levem daqui? Ok, quero que então reflita sobre a verdadeira causa do seu medo de falar inglês, ok? Qual é a sua causa específica? Falámos aqui várias hipóteses, qual é a sua? Depois, defina um objetivo SMART, ok? O seu objetivo. Depois, seja consistente, seja resiliente, seja focado. Não desista. Pode parar, pode descansar, não desistir. Depois procure o formato e o apoio certo para si. Pode aprender sozinho, pode aprender em grupo, pode aprender individualmente com um professor, pode aprender numa plataforma de ensino autónomo. As ferramentas, as possibilidades são muitas, ok? Mas vamos escolha a que é melhor para si, de acordo com os seus objetivos, com a sua personalidade e com a sua vida.
Então, não se esqueça que, porque é que precisa de aprender inglês? Porque saber inglês vai permitir, ok, que tenha confiança para participar numa qualquer conversa em inglês, seja numa reunião de trabalho, seja num networking, seja numa entrevista de emprego, seja num evento social, ok? E isso é muito interessante. Vai permitir fazer negócios com pessoas e empresas de qualquer ponto do mundo, vai também permitir-lhe candidatar-se ao emprego dos seus sonhos e também aprender com as melhores universidades e os melhores mestres de qualquer área e de qualquer ponto do mundo, ok? Sem qualquer limitações. E já sabemos que informação é poder, ok? Então, se este é o seu momento, ok, de avançar, de fazer aqui um upgrade ao seu inglês, apresento-lhe só aqui muito brevemente, ok, as nossas modalidades de aprendizagem em inglês. Nós temos aulas individuais em que fazemos em vários formatos, ok, temos aulas regulares, temos também consultoria em que trabalhamos para situações específicas, como por exemplo, preparar uma entrevista de emprego, também para preparar, imaginemos, a presença ou participação em reuniões ou em conferências. Temos também a mentoria, temos também a melhoria dos perfis de LinkedIn em inglês. Depois temos aulas em grupo, em pequeno grupo, com ênfase no treino da oralidade. E temos ainda uma plataforma de estudo autónomo, que é o English Club, que tem aulas gravadas, fichas de trabalho, tem também treino de oralidade, com apoio remoto permanente. E depois temos ainda o nosso e-book Verb Study Guide, que é um e-book onde tratamos dos verbos mais importantes em inglês, dos tempos verbais mais importantes em inglês, com tabelas, com tabelas resumo, com exercícios e também com as soluções. Se quiser saber destas soluções todas, destas propostas, quais é que são as melhores para si, ok, envie-me uma mensagem, eu deixo aqui um comentário neste vídeo e marcamos uma sessão diagnóstica para me falar dos seus objetivos, para falar das suas dificuldades, dos seus desafios e vemos qual é que é a melhor solução para si. Ok, so do you have any questions? Ok, se há questões, pode deixar aí as suas questões também, ok? Pode deixar agora, pode deixar também mais tarde, quando vir este vídeo, eventualmente mais tarde já gravado e não agora ao vivo, e eu responderei oportunamente, ok? Thank you very much, ok? So, thank you very much for watching this live. Muito obrigada a todos os que estiveram aqui, à Maria, ao Arnaldo, a outros que estão aí. Muito obrigada. Obrigada também a todos os que vão ver mais tarde, ok? Deixem, por favor, o vosso feedback, o vosso comentário, a vossa questão, ok? Thank you very much. Este foi o meu primeiro live no LinkedIn. Na próxima terça-feira, ok? Teremos também aqui uma masterclass também ao vivo também no YouTube e no Facebook, e o tema será como ter tempo para falar inglês, ou seja, não é desta vida maluca e agitada, ok? Como é que vamos ter tempo para aprender inglês, ok? É na próxima terça, às 21. Thank you very much for being here, and I'll see you next time. Bye bye!